Já estamos de volta. Hoje é dia do quadro Audiência Pública por aqui. Olha, em tramitação no Congresso Nacional, a reforma tributária, parece que agora vai, né? Está no centro dos holofotes da economia. Como será que as mudanças que estão sendo propostas vão afetar o orçamento dos municípios, por exemplo, né? Para entender um pouco, estamos recebendo aqui no estúdio, ao vivo, advogada, especialista em direito tributário, professora da Unifacisa, Daniele Patrícia. Bom dia, Daniele, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Chieta? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez pela sua participação conosco, né? Sempre dando essa consultoria aqui no Endia. Quais são as principais mudanças que essa reforma está trazendo, Dani? Na verdade, já há muito tempo que se fala em reforma tributária no Brasil, né? E, não obstante algumas críticas, né, de alguns tributaristas, da maneira como se deu a votação do projeto de emenda à Constituição 45 de 2019, no sentido de que deveria... A reforma é necessária, mas deveria ter havido uma discussão mais técnica, mais apurada. Mas, enfim... A verdade é que esse texto saiu da Câmara, foi para o Senado, agora houve várias alterações no texto da proposta de emenda da Constituição do Senado, voltou para a Câmara no dia 14 de novembro. A peso de hoje, não temos reforma ainda, é óbvio que isso ainda precisa ser efetivamente aprovado, né? Mas o texto que saiu do Senado e voltou para a Câmara dos Deputados, basicamente, dentre outras mudanças, enfatiza a extinção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, da COFINS, que é uma contribuição federal, do PIS, que é outra contribuição federal, do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de alguns tipos de serviço. O ISS, um imposto municipal, o ICMS, um imposto estadual. Dentre as principais mudanças, eu destacaria a extinção desses 5 tributos e a criação de o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e um imposto seletivo. A gente escuta muita coisa por aí, Daniela, e aí eu gosto de ouvir de especialista. A preço de hoje, o que está lá, porque teve mudança na Câmara, teve mudança no Senado, vai virando coxa de retalho, né? Isso. Mas a preço de hoje é melhor do que o que está aí. Na verdade, nem quando ela for aprovada a gente pode dizer. Por quê? Porque, como eu falei, é uma mudança radical no sistema tributário nacional. Porque, veja, os municípios, por exemplo, vão perder uma competência privativa que eles têm atualmente, que é em relação ao ISS. Assim como também, obviamente, os estados e o Distrito Federal vão perder uma competência privativa em relação ao ICMS. Só para falar dessas mudanças básicas. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. É preciso que as pessoas entendam. Inclusive, na proposta, há disposições de transição, ou seja, há vários artigos no que a gente chama nos atos de disposições constitucionais transitórias, sempre que há mudança na Constituição Federal e que precisa uma transição acontecer, existem artigos específicos que ficam lá num ponto específico da Constituição Federal que vão dizer como é que essa transição vai se dar. Então, por algum tempo, vamos conviver ainda com esses impostos que hoje são vigentes, mas que tendem a se extinguir, e os novos. E saber como isso vai impactar na vida do contribuinte, consumidor final, sobretudo, é algo que precisa ver como vai acontecer para... Tem que ver. Na prática, né? Na prática, é isso. Muito bem. E essas mudanças devem impactar os orçamentos dos municípios? Isso aí, com certeza, porque como eu falei há pouco, na verdade, os municípios perderam uma competência privativa. Quando eu falo de competência privativa, é uma autorização constitucional específica para que eles próprios criassem um tributo específico, no caso o ISS. Eles vão perder isso. Então, a gente vai ter, no lugar do ISS e do ICMS, falando muito a grosso modo, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser um imposto que vai ter sua competência repartida entre estados, Distrito Federal e municípios. Mas os municípios também vão ter uma participação. Sim, terão uma participação. Mas esse é um imposto que vai ter uma legislação nacional e que vai ser gerido, segundo a ideia da proposta, por um comitê gestor, óbvio, com representação dos estados, do Distrito Federal e uma representação muito específica dos municípios, se você leva, do ponto de vista numérico, sobretudo, se você levar em consideração que a gente tem mais de 5 mil municípios no país, não vai haver 5 mil representantes dos municípios. Então, assim, muitas decisões a respeito de um tributo importantíssimo, que é importante para a arrecadação dos municípios, vai ficar a cargo desse comitê gestor, que é um órgão nacional.
Então, realmente, a gente vai precisar muito de ver as coisas funcionarem na prática, né? Eu diria até o seguinte, Anchieta, se você me permite rapidamente, é importante que os gestores municipais tomem pé da situação. Entendeu? Porque ainda não foi aprovada, mas já está bem encaminhado. Então, é preciso que eles se organizem do ponto de vista de visualizar como será a sua arrecadação daqui para frente. É, importante mesmo. Às vezes fica também muita gente falando sem entender e tal, aquela história toda, né? Só para fechar, a gente está com um tempinho já estourado, Daniele, mas a gente vai continuar tendo essa taxa, uma das maiores do mundo, vamos continuar sendo campeões em impostos. A nossa carga tributária realmente é muito alta, mas é muito alta porque em outras oportunidades, a gente já falou sobre isso, ela é regressiva, incide mais sobre produção e consumo. Que no mundo ideal seria excelente se ela fosse incidindo basicamente sobre renda e patrimônio, mas não dá para sustentar um país do tamanho do Brasil, com as necessidades do Brasil, só com tributação incidindo sobre patrimônio e renda. Isso vai ter que ser um caminho a ser seguido. Saber se isso vai gerar maior ou menor peso tributário para o consumidor final / contribuinte, já que eu sim continuarei com uma tributação considerável em cima de produção e consumo, mais uma vez, vamos esperar a reforma acontecer. Esperar, é isso aí. Daniele, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Eu que agradeço. E assim que for aprovada, você volta aqui para a gente. Volto, sim. A gente fala sobre bases mais específicas. Mas a gente precisa de muito tempo também, viu? É um assunto que requer tempo, viu? Para discutir. Sim. Daniele Patrícia, portanto, advogada, professora da Unifacisa. Muito obrigado, Dani. Até a próxima.